bem-vindas a mais um Celebra Kids. Vai ser muito top, porque a lição de hoje é sobre reis. Vem comigo que vai ser muito legal! Olá, crianças! Vamos adorar a Jesus, aquele que foi vitorioso. O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. As circunstâncias não podem meu viver. O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. As circunstâncias não podem meu viver. O vitorioso vive em mim. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei a guerrear, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei a guerrear, pois a vitória é do Senhor. O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. As circunstâncias não podem meu viver. O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. As circunstâncias não movem meu viver. O vitorioso vive em mim. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao guerrear, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao guerrear, pois a vitória é do Senhor. É do Senhor. É do Senhor. É do Senhor. E aí, criançada? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre um período muito legal na história de Israel. Nós vamos falar a respeito dos 3 primeiros reis de Israel. Essa história é muito longa e o que nós vamos contar para vocês é apenas um resumo. Se vocês quiserem saber a história inteira, nós recomendamos que vocês leiam os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis até o capítulo 11, 1 Crônicas e 2 Crônicas até o capítulo 9. Josué e Caleb foram sucedidos por vários homens e mulheres de Deus que foram chamados de juízes. Esses juízes ajudavam o povo de Deus na tomada da terra prometida e no crescimento da nação de Israel. Então, em algum momento, Deus chamou Samuel, um menino, para ser profeta, sacerdote e juiz. Você deve conhecer a história dele, não é mesmo? Caso você queira saber os mínimos detalhes dessa história, leia os primeiros capítulos do livro de Samuel. Então, Samuel realmente cresceu e se tornou profeta, sacerdote e o último juiz de Israel. Aconteceu que no tempo de Samuel, o povo veio a ele e pediu que ele elegesse um rei para Israel. Samuel ficou contrariado porque ele não gostou da ideia. No entanto, Samuel consultou a Deus e Deus o respondeu da seguinte forma: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então, guiado por Deus, Samuel elegeu o primeiro rei de Israel, Saul. Saul era um jovem forte e bonito como não havia naquela nação. Ele lutou as primeiras batalhas e foram todas abençoadas pelo Senhor. E isso alegrou o povo. Aconteceu que em determinado momento, Saul começou a confiar na sua própria força e inteligência, e por causa disso, ele parou de confiar e depender de Deus. Então, Samuel, como servo do Senhor, informou a Saul que Deus o tiraria do reino de Israel e colocaria depois dele alguém que seria muito melhor. A partir daí, novamente, Samuel elegeu um novo rei, e esse rei é Davi, um pastor de ovelhas, que ficou muito famoso por derrotar o gigante Golias com apenas uma pedra. Havia apenas um problema. Apesar de Davi ser amigo de Jonatas, filho de Saul, o rei de Israel não gostou nada da ideia de alguém tomando seu lugar. Por isso, Davi foi perseguido por muito tempo. Davi até mesmo passou um tempo escondido na terra dos filisteus, até que finalmente Saul morreu em batalha.
Davi, então, finalmente assumiu o reinado de Israel, tornando-se um rei glorioso. Ele conquistou várias vitórias e riquezas para Israel. Ele também planejou a construção de um templo e organizou tudo para que seu sucessor a construísse. No entanto, Davi também tem histórias ruins para contar. Davi cometeu adultério e assassinato para poder se casar com Batseba. Em consequência, o primeiro filho que ele teve com Batseba faleceu. Depois disso, ele teve um outro filho com Batseba e chamou ele de Salomão. Davi se arrependeu de seus pecados e escreveu lindos salmos de adoração, confissão, louvor, gratidão e petição. Após sua morte, seu filho Salomão se tornou o rei de Israel. Salomão teve um reinado espetacular. Ele começou seu mandato muito bem. Pediu a Deus sabedoria e, de fato, a recebeu. Construiu um templo magnífico, além de outras construções históricas. Ele estudou sobre plantas e animais. Curioso, muito inteligente e sábio, recebeu a visita de pessoas importantes como a rainha de Sabá. Salomão, então, se tornou um glorioso escritor. Ele escreveu Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Só que no momento da sua vida ele se desviou, se casou com várias mulheres e passou a adorar os deuses delas. Nós veremos as consequências dessas ações nas próximas paradas. Então, vamos memorizar a parada de hoje. Reino Unido e os reis Saul, Davi e Salomão. Reino Unido porque naquela época Israel era um único país. Dos 3 reis, o mais influente foi o rei Davi, que era considerado por Deus como um rei segundo o seu coração. Então, vamos ver isso no versículo de Atos 13:36. Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado de seus antepassados. Bom, pessoal, hoje nós vimos a história de Saul, Davi e Salomão. Esses 3 homens serviram como reis de Israel. A história deles nos revela um princípio muito interessante, o princípio da individualidade. Vocês sabem o que é individualidade? Individualidade é o conjunto de características que geram a originalidade e que fazem com que algo ou alguém seja único. Por exemplo, Saul era alto, forte e bonito como não havia outro em Israel, mas o coração dele era mau e inconstante e por isso ele não foi um bom servo de Deus. Davi, por outro lado, não era nem tão alto, nem tão forte, nem tão bonito quanto Saul, mas a sua coragem, principalmente o seu coração rendido a Deus, o fizeram um excelente líder e servo de Deus. Nesse sentido, hoje em dia, nós temos uma cultura de comparação entre as pessoas. Ao invés de nós reconhecermos as coisas maravilhosas que nos fazem únicos, nós temos que ficar comparando as coisas que nós temos, fazemos ou somos. Outra coisa interessante que o princípio da individualidade nos mostra é sobre o nosso propósito. Ô, câmera, você sabe o que é propósito? Tudo bem. Então, câmera, propósito é aquilo que você almeja alcançar, deseja alcançar no futuro, ou aquilo que você deve alcançar no futuro. Por exemplo, na história de hoje, nós vimos que Davi foi capacitado durante a sua infância para lidar com desafios e batalhas que ele teria no futuro. Por causa disso, ele foi capaz de realizar os planos que Deus tinha para a vida dele, ajudando o país como consequência. Da mesma forma, Deus tem planos para nós, pessoal. O nosso período de infância serve como preparação para os nossos desafios do futuro. Um dia, cada um de nós vai ter um papel muito especial para ajudar os nossos próximos e o nosso país. Portanto, não se deixe levar por comentários maldosos ou pensamentos de derrota. Deus tem planos maravilhosos feitos só para você. Na 8ª parada da nossa viagem, vimos a história dos reis Saul, Davi e Salomão. Acompanhe comigo aqui no mapa. Esse período é conhecido como Reino Unido, pois Israel era um único país. Deus conhecia a história de cada rei escolhido por ele. Davi foi o rei segundo o coração de Deus, pois ele obedecia à sua vontade. Do mesmo modo, Deus nos trata de maneira individual e tem um plano para cada um de nós. Leia comigo os versos desse poema, que fala sobre a individualidade, o princípio que aprendemos hoje. Individualidade não tem raça ou idade. Ninguém é igual a ninguém, você vale muito também. Nunca se esqueça, colega, que Deus tem um plano e um propósito específico para você.
Crianças, agora nós vamos interceder por um lugar muito especial, mas não é um país, é um continente, o continente europeu. Vocês sabiam que lá o número de cristãos vem diminuindo e que apenas 18% da população é cristã praticante, ou seja, pratica a palavra de Deus, pratica aquilo que acredita? Crianças, isso é muito triste, porque nós queremos ver a palavra de Deus sendo levada por todo mundo e que o número de cristãos aumente. Inclusive, na Europa, foi onde surgiu a Reforma Protestante, na Alemanha, e de lá, não apenas da Alemanha, mas de toda a Europa, vieram diversos pregadores cheios do poder de Deus. E nós queremos ver esse movimento de volta lá. Queremos que o número de cristãos aumente. Vamos orar por isso? Senhor Deus, venho agora te pedir, Pai, pelo continente europeu. Peço ao Senhor com que teu fogo volte a queimar ali naquele lugar, Senhor Deus. Que de lá, Pai, renove da tua presença, que as pessoas possam te buscar, que as pessoas possam estar com o coração aberto para ouvir ao Senhor, Pai, e para voltarem a ter um relacionamento contigo, Pai. Que o número de cristãos volte a subir nesse continente, Pai, e que da tua presença esteja abundante naquele lugar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nossa, foi muito legal esse Celebra Kids. Até a próxima, crianças! Tchau!